Dê, então vamos começando aqui, que daí as meninas já estão Vamos entrando. sim. Tá ótimo. E queria primeiro te apresentar para as minhas amigas, né? Meninas, a Denise, ela faz parte do mesmo grupo de estudo de meninas que eu participo, né? Ele acontece hoje aqui em São Paulo, mas antes ele acontecia em Floripa, né? Foi. Começou aqui em Floripa. Isso, e daí veio pra cá, daí fica nessa troca, né? Esse intercâmbio aí de trocas e tal. Então, vira e mexe, a Denise vem pra cá, participa pessoalmente com a gente. E daí a gente acabou se conhecendo. E eu fui participar de um evento aí em Florianópolis, né? E aí a gente. Acho que a primeira vez que a gente se viu, não foi? A gente não se Foi. conhecia, né? Eu Não. fui participar de um retiro lá em Florianópolis, e daí a Denise foi encontrar com a gente, foi uma querida, fez um tour, levou a gente para conhecer vários lugares super gostosinhos. E ela é uma querida, e por isso que eu queria compartilhar aqui algumas coisas dela aí com vocês. Então, Dê, se apresenta aí para as meninas, fala um pouquinho sobre você, o que você faz. Sim. Bom, eu sou fonoaudióloga, trabalho aqui em Florianópolis. Eu tenho uma equipe aqui de fonoaudiólogos e desde a minha formação eu sempre trabalhei em hospital. Então, a minha atuação é em UTI, unidade de internação, num hospital de alta complexidade. O que seria alta complexidade? São pacientes que passam por neurocirurgia, cirurgias grandes que precisam de uma recuperação mais complexa deles, com uma equipe multidisciplinar junto, né? Então, de doenças complexas. Então, minha atuação hoje ela é inteiramente ligada à UTI e unidade de internação. E também atendo em consultório, na reabilitação desses pacientes que saem do hospital. Você dá Então, continuidade, então. exatamente. Legal. Tanto em casa quanto no atendimento consultório. O meu foco são pacientes com alterações neurológicas. Então, pacientes que sofreram acidente, teve trauma craniano, pacientes que tiveram AVC, que são os conhecidos como derrames, pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né, as doenças neurológicas progressivas. Então, essa é a minha área de atuação principal. Tá. E o fonoaudiólogo, a gente dentro do hospital, a gente trabalha com pacientes que a função do fonoaudiólogo dentro do hospital é auxiliar o paciente a retornar a comer pela boca. Ah, era isso que eu ia perguntar. O que que um fono faz, assim? Pra mim tinha a ver com falar, mas não tem só a Também ver com isso. não tem Também só a tem a ver ver com isso. com a parte de engolir, por exemplo, né? Comer, essas coisas. Exatamente. A fono, Hum. ela é nova, ela é de 81. Eu sou de 81, então eu vou dizer que a fono é nova. Ah, eu tenho que concordar. Ela é super jovem, a fonoaudiologia. É super jovem. São ótimas. Que legal. Sim. E a gente vem aí conseguindo, né, aumentar o nosso campo de atuação. Mas dentro do hospital especificamente, a atuação é a segurança da alimentação desse paciente. Então, o que acontece? Um paciente, por exemplo, que teve um AVC, né, que sofreu um derrame. Esse paciente, ele precisou ficar na UTI, em coma induzido, enfim, ele precisa se alimentar de alguma forma enquanto ele estiver em coma, né? E essa alimentação, ela é feita por uma via alternativa. Então, eles colocam uma sonda no nariz. Quando esse paciente acorda, ele precisa agora voltar a comer pela boca. Então, quem faz essa reabilitação desse paciente é a fono. A gente brinca que Entendi. é uma fisioterapia de cabeça e pescoço. Ah, Vai ficar mais entendi. fácil de entender. Sim, é verdade. Legal. Então, eu ia te perguntar em relação a isso, né? Que eu não sabia exatamente o que uma fono fazia, porque para mim tinha a ver. Porque acho que as cantoras também usam bastante o trabalho de vocês, né? Por conta de forçar muito a voz e tal. Tem uns apresentadores que também às vezes ficam roucos e daí volta. Para mim tinha mais a ver com essa questão de. Até acho que de técnica. Vocês fazem essas coisas de técnica para cantora, essas coisas também ou não? Ou não? Sim, sim. É muito legal. A fono, ela é muito, muito, muito Bem amplo, legal. né? É bem ampla. Eu costumo dizer assim, que a gente trabalha desde a mamãe grávida, no auxílio junto com a equipe de enfermagem, de como fazer a pega desse bebê, de ensinar a mãezinha a cuidar do peito, a fazer a pega desse bebê, Ah, do bebezinho que nasce e fica na UTI, vai passando por todas as idades, todas mesmo, até os jovens de 120 anos a gente está atuando. Então, a fono
acontece é que a gente trabalha com audição, a gente trabalha com musculatura orofacial, então pacientes que utilizam aparelho ortodôntico, passam por cirurgias. A gente também trabalha com paralisias faciais, a gente trabalha com voz, eu sou especialista em voz, então eu trabalho com toda a voz, eu não trabalho com voz de cantor, Denise, mas sim, tem um trabalho fantástico do fonoaudiólogo com voz de cantor, voz profissional, a voz na comunicação empresarial. Tem diversas áreas que o Nossa, que fonoaudiólogo está legal! entrando, assim, nas escolas, pacientes autistas, síndrome de Down. A Vivi está falando aqui, ó, a bebê teve acompanhamento da fono quando esteve na UTI, exatamente. Isso, a filha dela ficou na UTI há um tempinho atrás e daí Sim. teve esse acompanhamento. Exatamente, a gente faz toda a restauração dessa musculatura, é muito legal. Que bacana. A gente falou bastante nas semanas passadas sobre o temperamento, né? E essa semana eu queria trazer o tema aí de como que o nosso temperamento influencia na nossa saúde. Dentro, assim, da sua área, como que você enxerga essa questão da influência do temperamento nessa questão de saúde ou, digamos que, doença, falta da saúde, né? Sim, se diz em relação ao paciente ou em relação ao profissional? Ao paciente. Ao paciente. Sim. Ou, na verdade, a sua visão de profissional em relação por como que a pessoa chegou naquele estado e tal. Enfim. Tá. Eu tenho uma diferença bem grande de um paciente que é um paciente mais tranquilo, um paciente reservado, um paciente que consegue lidar com a situação que ele está passando, com um paciente que ele é mais agitado, mais ansioso, etc. A gente consegue ver a diferenciação e sim, é muito clara essa diferença. Eu tenho um exemplo bem interessante para passar depois. Legal, compartilha. Mas o que acontece? Um paciente, por exemplo, na UTI, né? Que agora que a gente está vivendo. Eu agora, nesse momento de pandemia, eu sou a fonoaudióloga que só trabalha com os pacientes de Covid, pacientes acometidos pelo vírus. Misericórdia. Então, o Senhor é conosco. Os anjos do Senhor vão na frente e tá tudo certo. Isso, amém. Um dado bem importante, assim, é que aqui no hospital, nenhum profissional da UTI foi contaminado aqui. Que top. Cuidado, é muito legal, assim. Eu vejo a mão do Senhor cuidando de cada um. Que legal. Mas o que acontece? Um paciente que ele já é ansioso naturalmente, imagina um paciente, não sei se você já teve a oportunidade de fazer algum exame que você foi sedado, passou por alguma cirurgia. É muito interessante, porque você desliga o cérebro, né, nessa anestesia, e quando volta é como se ele tivesse só piscado os olhos. Então, de repente, ele abre os olhos e vê aquela situação completamente diferente, que é um ambiente hospitalar, sozinho dentro do quarto, né? Às vezes entubado, né? Tá acordando da intubação. E aí, como que ele vai lidar com isso, né? Então, um paciente ansioso, naturalmente ansioso, na sua vida normal, ansioso, normalmente são pacientes que vão apresentar bastante alteração e agitação na UTI. É um paciente que a gente vai precisar, que a equipe vai precisar manejar esse paciente, porque a gente já sabe que ele vai virar um leão na hora de acordar. Vai querer tirar todos os dispositivos, vai brigar com a equipe, né? E a gente já está acostumado com isso, dá carinho, dá amor, ajusta a medicação e tá tudo certo. Na unidade de internação, os pacientes em consultório, por exemplo, o paciente ele recebeu uma notícia que ele vai ter ele está com uma lesão na boca, vai precisar fazer uma cirurgia de câncer de cabeça e pescoço, vai tirar um pedaço dessa estrutura e depois a fono vai precisar reabilitar. Como funciona num paciente que é tranquilo, que tem um temperamento tranquilo, otimista, que tá tudo bem, vamos lá, vamos resolver essas questões, né? E como funciona num paciente que, meu Deus, meu mundo caiu, eu vou morrer, eu vou morrer antes de chegar no hospital, agora esse câncer pegou em todos os lugares, né? Como é que funciona isso, né? Então, a reabilitação do paciente mais ansioso é mais difícil, ela é mais demorada, claramente mais demorada. Entendi. E um paciente mais tranquilo, né, um indivíduo mais tranquilo, a reabilitação ela é mais tranquila. Isso legal. É cerebral, né? Né? É. E você tem algum caso aí que você falou que você tem alguma coisa, podia compartilhar com a gente relacionada a isso? Tenho. Tenho dois, na verdade. Tenho no caso de Covid e tenho no caso de também familiar. Muito legal. Eu tenho um caso de uma parente que quebrou o pé e a vizinha também quebrou o pé.
no mesmo tempo. Foi muito interessante. Ambas fizeram a cirurgia com o mesmo médico. Nossa! Usaram a mesma bota, enfim, estavam lá fazendo a recuperação delas. Uma extremamente ansiosa, mas extremamente ansiosa, uma pessoa ansiosa. Assim, por exemplo, naquela sinaleira, quando um carro para na frente sem avisar, ela, ai meu Deus, o carro parou na minha frente, eu vou bater o carro, né? Acabou a água em casa, por exemplo, ai meu Deus, acabou a água, nunca mais vou tomar banho agora, né? Exagerada, né? Isso, quando essa água vai voltar? Porque... Enquanto isso, a outra, acabou a água, vamos orar, vamos pedir para Deus para que essa água retorne, obrigado, Jesus. Enfim. Como foi a recuperação dessas duas mulheres? A primeira ficou 6 meses fazendo fisioterapia. A segunda ficou os 45 dias sem colocar o pé no chão. E já depois, ela já estava colocando o pé no chão. Em 6 meses, ela já não tinha mais dor nenhuma e não tem nem inchaço no pé. A Nossa. outra, que é mais agitada, enfim, ela tem edema no pé, ela sente dor até hoje. Isso já se passou aí 5 anos. Então, essa é a diferença, né, do funcionamento. O temperamento, ele está intimamente ligado, ele altera o funcionamento corporal total, essa homeostase do corpo, tanto a digestão que eu faço, sono, a minha respiração. Então, ele vai estar intimamente, assim como o meio está intimamente ligado ao meu temperamento também, né? Caramba! E no Covid, então, foi diferente. No Covid também foi muito interessante. Internou 2 mulheres no mesmo tempo. Elas ficaram bastante tempo na UTI, deu 35 dias na UTI. Uma paciente fazia uso de ansiolítico, uma paciente depressiva, né, já tinha uma característica de ansiedade, depressão, e outra paciente uma paciente que está acostumada a trabalhar na roça, uma paciente que está acostumada a acordar cedo, colocar a mão na enxada, trabalhar com a família, enfim. Né? Qual que você acha que soube lidar melhor com a situação? Nossa, com certeza. A que está acostumada a trabalhar, acordar cedo, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A que estava acostumada a acordar cedo, ela tinha muito mais comorbidades no corpo dela, já tinha doenças anteriores, né? Que iriam contar contra essa recuperação dela. E foi muito bem, ela deslanchou, saiu do hospital andando, falando, comendo joinha. Né? A que estava mais ansiosa, eu não consegui reabilitar no começo com ela, porque ela fazia taquicardia. Quando a gente chegava lá para fazer exercícios, o coração dela chegava em 180. Então, essa ansiedade, esse temperamento agitado, esse temperamento ansioso, altera bastante a recuperação do indivíduo em geral, né? Nossa, e você acha que teria como uma pessoa super ansiosa ter, assim, um controle disso, consciente? Porque isso é muito... a natureza, né, basicamente, tipo, é uma coisa que explode, é igual um vômito, né, meio que sai, a pessoa, em geral, uma pessoa que não tem muito domínio próprio, ela, quando vê, já fez. Você, tecnicamente falando, você acha que isso teria como ter esse controle? Tem. Vamos voltar só um pouquinho e entender por que a gente não tem esse controle. Acho que talvez seja esse o momento para a gente entender como que a gente faria isso, né? O primeiro e a base de tudo é Deus, né? Então, se a gente voltar, quando a gente nasce, a gente não tem o Espírito Santo, né? Então, a partir do momento que eu creio no Senhor, eu sou selada com o Espírito dele, o Espírito dele, o Espírito Santo, maravilhoso, santificado, perfeito, detentor de toda sabedoria, ele tem o fruto dele, que acho que você vai estar falando sobre isso aí no futuro, né? E uma das características do fruto dele é o autocontrole, é a mansidão, é a longanimidade. Então, sozinho, sem ter o Espírito Santo, a gente não consegue chegar nessa perfeita paz, né? Tá. Mas a gente também tem, bom, Denise, como é que faz as pessoas que não têm o Espírito Santo? Como é que faz, né? Como é que você faz no hospital se essa pessoa não crê em Jesus, né? Primeiro falar de Jesus para ela. Esse é o primeiro ponto. Mas a gente também tem técnicas que a gente utiliza para poder auxiliar nessa homeostase, nessa organização do corpo, para poder conseguir lidar melhor com isso. É claro que a ansiedade,
esse temperamento, a personalidade de um indivíduo mais ansioso, com dificuldade de lidar com as situações, ela está intimamente ligada ao meio que ele vive. Intimamente ligada ao meio que ele vive. A palavra de Deus fala isso o tempo todo, né? Mas como é que a gente lida, então, com isso? Organizando como que eu vou lidar com a situação agora na fase adulta, né? Com a situação que está acontecendo. Então, o meio dele, as pessoas que estão ao redor desse indivíduo, precisam ter calma. Precisam. Então, é muito comum a gente chegar no hospital, o familiar está mais ansioso que o paciente. Então, a gente maneja isso para tirar o familiar, né, de cena quando ele está muito agitado, vem a psicóloga, vem o serviço social, conversa com esse paciente. E aí, como é que a gente faz? Trabalhar a respiração. Então, quando eu tenho um padrão, um temperamento de agitado, eu não consigo lidar, a gente tem um sistema, nosso corpo ele é formado por vários sistemas, né? Fantástico, assim, é incrivelmente fantástico o nosso corpo. E existe um sistema chamado sistema autônomo. O nosso cérebro, ele olha ou ele sente algo, algum perigo, ele vai disparar uma carga de adrenalina, de outras substâncias, para ele poder cuidar dele, né? Então, ou ele sair correndo, ou ele se abaixar, né? São reflexos que a gente tem que ter. E essa descarga de adrenalina, descarga elétrica, ele vai estimular outras funções do nosso corpo. Ou seja, vai fazer com que a gente tenha refluxo, vai fazer com que a gente não durma bem, vai fazer com que a gente tenha dores de cabeça e etc, né? Tá. Então, uma respiração adequada, o que é o nosso Dei sistema? até uma suspirada aqui. Isso, né? Uma respiração adequada, ela vai auxiliar na circulação sanguínea, que vai poder mandar esse oxigênio adequado para as minhas células. Na aula de ciências da 6ª série, né? Vai lá, a mitocôndria joga esse O2 para a célula e a gente organiza esse sistema. Quando você falou de suspiro, é muito legal. Tem vários estudos falando sobre temperamento e funcionamento corporal e somatização. Mas tem um estudo que é muito bacana que fala assim, uma pessoa ofegante, ela normalmente tem dificuldade de lidar com as emoções dela. Sabe? Que fica com respiração curta, não é? Fica com uma respiração curta, isso. A gente consegue ver muito isso, criança que está muito empolgada. Ô mãe, deixa eu ir, por favor, né? Não, nem respira tudo aqui em cima, né? Então, na voz, isso é muito claro também. Quem tem problema de voz, normalmente tem esses risquinhos aqui, porque tem uma tensão cervical. Esse eu tenho? Esses aí mesmo. Esses aí, que acaba depois envelhecendo nossos pescocinhos. E aí a gente tem que alongar esse pescocinho. Entendi. E essa tensão tem a ver com essa respiração ansiosa de falar. E eu acabo posicionando minha respiração inteira aqui em cima. Então isso é bem legal. A respiração ela é bem legal. Nosso pulmão ele começa aqui da nossa clavícula e ela vai até aqui a nossa costela flutuante. Né? Tá. Esse é o nosso pulmão, ele é bem grande, o nosso pulmão. E aqui ele é pequenininho, por causa da nossa caixa, aqui ele é pequenininho, depois ele vai crescendo e fica grandão lá na base. Então, quando eu puxo o ar em cima, eu consigo encher o meu pulmão bem, pensando que ele é pequenininho aqui. Se eu faço só essa puxada de ar, eu estou usando 1/3 do meu pulmão só. E aí, por isso que eu preciso dessa força. E quanto mais eu tensiono nessa puxada de ar, mais tensão eu faço cervical. Quanto mais tensão eu faço cervical, mais tensão em nuca. Quanto mais tensão em nuca, mais tensão de toda no meu crânio. Quanto mais tensão no meu crânio, mais dor de cabeça eu sinto, né? Fora isso, a oxigenação de 1/3 do meu pulmão é diferente da oxigenação se eu puxar o ar usando 2/3 do meu pulmão. Então, esse oxigênio que vai chegar na minha corrente sanguínea, que vai passar pelo meu coração, que vai jogar para todas as estruturas, até a ponta do dedo, ele chega numa taxa muito maior. Então, não sobrecarrega o meu sistema. Então, a respiração é a base de tudo. Olha, então aí entra aquela parte que você tinha comentado comigo quando a gente estava conversando sobre a dor de cabeça. Então, às vezes pode ser uma questão dela equilibrar a respiração. Equilibrar a respiração. Por isso que eles falam tanto o mundo fala de meditação, fala da respiração, enfim, é exatamente isso. Porque eles viram que no sistema eu preciso respirar. O oxigênio é a base de tudo, né?
O oxigênio é fundamental para tudo. E como é que a gente oxigena? É muito interessante. Quando a gente para pensar como é que eu oxigeno o meu corpo, vai fazer sentido a respiração. Então, a base de troca celular de todas as coisas, da minha pele, eles não fazem câmara hiperbárica para poder fazer a oxigenação melhor da pele, a gente não fica batendo para poder melhorar a irrigação e o oxigênio chegar lá na nossa pele, a gente ficar bem linda, com uma cutis bem chique. Sim. Essa é a base de tudo. Então, se eu faço uma respiração curta, esse oxigênio está chegando na minha corrente sanguínea, vamos lembrar lá na aula de ciências. O coração manda o sangue, né? A gente tem o venoso e o arterial. E o meu pulmão manda o oxigênio. Então, quando eu puxo o ar, meu pulmão enche de oxigênio, tá passando o meu sangue arterial, recebendo todo o meu oxigênio, certo? Jogando para o coração jogando para todas as partes do meu corpo. Todos os órgãos nobres também. Bem oxigenado, eu faço uma boa digestão. Quando a gente tá pesado, quando a gente comeu e ficou... A gente já fica de mau humor, né? Sim. Cai. Me estranha, né? Estranha, fica de mau humor, não consegue ir ao banheiro direito. E aí você começa a intoxicar o seu organismo com substâncias. Já não tá oxigenando bem as alças do meu intestino. E aí não consegue fazer uma boa absorção. Então a respiração é a base de tudo, de tudo. Que legal. Fala alguns benefícios de ter bastante oxigênio. A Indy fez Ela falou ali, fala alguns benefícios de ter, né? Minha respiração é curta. E em relação às ruguinhas, então, você acha que a gente melhorando, fazendo umas respirações mais equilibradas, isso já, naturalmente, isso já melhora também a nossa pele, digamos assim. É isso? Sim. A respiração equilibrada, ela oxigena teu cérebro junto. Teu cérebro bem oxigenado, ele consegue pensar. Então, o que acontece? Quando eu tô tensa, a primeira coisa que a gente faz é tensão facial. Né? Eu já tenho de fábrica aqui. Mas esse daqui também tem a ver com a questão do astigmatismo, né? Que eu não enxergo direito, fico dando zoom nas coisas, assim. Fico dando um zoom maior. Zoom. O botão do zoom tá aqui, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente oxigenando o cérebro, ele pensa melhor. Quando ele pensa melhor, ele não fica fazendo força também para pensar. Ele não fica bravo, ele não fica, né, tenso nesse sentido. Então, quando a respiração ela é a base, a gente relaxa mais porque o organismo começa a funcionar sem precisar ficar funcionando na ventoinha. Quando a gente fica respirando muito superior, esse oxigênio é como se fosse um tanque de gasolina que a gente fica colocando R$10 todos os dias, né? Uma hora esse carro vai parar, entendeu? Entendi. A Gi tá perguntando aí se tem algum exercício de respiração que você pode dar pra gente, porque você falando eu já dei umas suspiradas aqui, eu falei, isso não tá no meu automático, né, de respirar fundo sempre. Tem alguma coisa aí que você pode passar pra gente? Tem. O primeiro de tudo é perceber a sua respiração. Eu vi ali que tem várias meninas mandando ali, eu respiro superior, enfim. O primeiro de tudo é a gente identificar que tipo de respiração eu tenho. Essa é a base. Para você identificar a sua respiração é quando você tá bem desligada, quando você não tá fazendo nada e nem tá pensando na sua respiração. Por exemplo, você tá assistindo uma série, aí você põe a mão na barriga e sente como é que você tá respirando. Normalmente, quando você tá super tranquila mesmo, deitada, você vê que a sua respiração tá adequada. Ela tá adequada. Mas no dia a dia, não. No dia a dia, na nossa agitação e nos nossos pensamentos, a gente começa a fazer ela superior. Então, a respiração correta, ela é uma respiração costo-diafragmática, que a gente chama. Deixa eu levantar minha cadeira aqui para a gente poder mostrar. Então, é uma respiração que você tem que abrir costela. E fechar costela. Abrir costela. E fechar costela. Então, aqui está o nosso diafragma. Então, quando eu puxo o meu ar, a minha caixa torácica, ela tem que abrir inteira para que o meu pulmão possa expandir. Como é que um pulmão vai encher de ar se ele está sendo todo esmagado pela musculatura que está tensa? Então, eu preciso relaxar isso para eu poder expandir. Então, primeiro de tudo é postura. Não dá para treinar a respiração assim. Aposto que tá todo mundo aqui junto comigo, abrindo costela e fechando costela. Isso. Uma boa parte também já esticou. Exatamente. E quando fizer a inspiração, não pode fazer esse triângulo aqui, ó.
Puxa o seu ar profundo. Puxa o ar bem fundo. Ah lá o triângulo. Ó, que bonitinho. Errado? Tá errado. Ó, eu vou puxar o ar profundo. Não sei se dá pra ver por causa do que tá escrito ali. Vê se vocês veem alguma coisa mexendo aqui. Acho que não. Parece que não tá mexendo, não. Não mexe nada, né? Isso, porque a minha respiração, ela é costo-diafragmática, não respira com a parte cervical. Tá, mas tem uma técnica para isso normal, eu tô há anos aí exercitando essa respiração, tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo que chega aqui, chega assim, tá? Então, como é que a gente pode fazer? A gente vai fazer uma respiração que quando a gente puxa o ar, a barriga tem que crescer. Primeiro a gente pensa numa respiração bem baixa, depois a gente organiza ela. Então, só para o cérebro entender como é que é a respiração. Vou ficar de pé. Quando eu puxar o ar, a barriga tem que ir para frente. Quando eu soltar o ar, eu vou encolher a barriga de propósito. Puxo o ar, barriga para frente, solto o ar, encolhe a barriga. De propósito. É bem bom, é um baita abdominal. Tá aqui. Faz aí, deixa eu ver. Que legal. Olha que legal. Olha como já, ó, que legal. Olha como já não faz mais o triângulo tão acentuado lá no seu pescoço. Olha que lindo, ó. Você tá puxando o ar e nada tá acontecendo no seu pescoço, porque você baixou toda a sua respiração. Isso é um bom treino. Pode fazer isso. Tô com espelho, tá tudo errado. Querida. Quem tiver dificuldade, pode começa soltando todo o ar e encolhendo a barriga, fazendo bastante força para encolher a barriga. Quando você puxar o ar, naturalmente sua barriga vai para fora. Faz isso longe de ninguém para você não ficar com vergonha da barrigão, barriguinha. Então, isso eu acho que as pessoas não devem fazer normalmente, ficar com barrigão, barriguinha, né? Normalmente você fica assim, com barrigão, barriguinha na frente das pessoas, né? É que você não tem barrigão, né? Então eu acho que pra você dar. Muito bom. Acho que pra você dá mais certo, que você não tem o tal do barrigão, porque a minha veio bem, bem pra ver. E fiquem tranquila que a barriga não fica flácida. Deve ficar até mais rígida, né? Eu acho, de uns músculos, né? Fica, isso mesmo. Ó, tem umas perguntas aqui bem legais aqui. A Ana Paula falou da respiração do LPF, isso mesmo. E trabalha diástase, o LPF trabalha muito a diástase. Trabalha. E essa respiração que hoje o LPF é isso que a gente fez, não? O que não, o LPF é diferente, é uma técnica, é feita por fisioterapeutas, daí é bem bacana, ou educador físico, né? A Fono não faz LPF. Mas eu já pratiquei LPF no Pilates com a minha professora, a Elo, muito legal. Inclusive ela dá aula, eu acho que eu vi ela aí entrando aí. Uhum. Legal. Elo Pinheiro, muito legal, vale a pena. E ela dá aula online também. O LPF é incrível. A Duda, minha filha, sabe fazer muito bem. A cinturinha faz assim, né? E ele trabalha, além de trabalhar a oxigenação, ele também trabalha essa reorganização dos órgãos internos. É muito legal. Não sei falar exatamente sobre o LPF, mas é uma técnica super bacana. Mas legal. Essa aqui que a gente está fazendo, esse mínimo que a gente está fazendo, trabalha diástase, trabalha respiração, melhora o alongamento do meu diafragma, melhora tudo. E aí, consequentemente, a minha voz sai melhor. Consequentemente, a oxigenação do corpo inteiro fica melhor, do intestino fica melhor, do estômago fica melhor, do meu cérebro fica melhor. Cantar ajuda? No carro, assim, que a gente esgoela? Ajuda. Só põe a técnica da respiração junto, que vai ajudar mais ainda. Tá, legal. Deixa eu ver aqui o que eu mais tinha colocado. Só não grita para não machucar a prega vocal. Tá bom. Então, acho que os dois pontos que a gente tinha falado era sobre as rugas e as rugas, a gente não falou das rugas. A dor de cabeça. Porque são os dois vilões das mulheres, né? Dor de cabeça e rugas, né? São duas coisas que às vezes acompanham aí que a gente quer fugir. Perfeito. Em relação às ruguinhas. Aqui a gente falou delas, que está relacionada a essa tensão cervical. E aí, alongamento cervical é importante. Quem tiver hérnia de disco, evita fazer rotação de pescoço para não machucar a hérnia cervical, tá? Mas um bom alongamento, primeiro rotação de ombros para trás e encaixar a escápula. Na fono, a gente não faz rotação de ombros para frente. Por que eu não faço para frente? Porque depois, quando eu termino nessa postura.
Então, quando Tá. eu faço rotação de ombros para trás, porque eu quero abrir a minha caixa e eu quero posicionar a minha escápula. E aí, consequentemente, eu fico na postura. Daqui, eu vou alongar. É muito difícil a gente fazer isso aqui. Por que eu não faço isso? Porque a tendência é eu levantar o ombro. E aí, essa postura fica Tá. ruim. Então, eu abaixo os ombros e alongo. Você vai imaginar que seu cotovelo está tocando lá no chão. Agora, toca o teu cotovelo lá no chão. Aí você aumenta essa pressão. Vai puxar lá na orelha. Aproveita e faz uma inspiração profunda. E solta. Aí, vai Eu devagar inspirei pro aqui em outro cima. lado. Não tanto quanto foi a primeira vez, já melhorou. É, né? É. E aqui a mesma coisa, pode abaixar a tua expressão, relaxa. Inspira, lembra de tocar o seu cotovelo lá no chão, que é o melhor, porque daí a gente aumenta esse estiramento aqui. E volta devagar. Lembrando que o músculo ele é um elástico. Então, se eu alongo, depois eu volto rápido, como é que faz o elástico? Se eu puxo o elástico, depois eu solto ele. A primeira coisa que ele vai fazer é encurtar. Então, a mesma coisa dos movimentos de alongamento, tá? Aqui no peito, a gente vai colocar a mão sobre a pele, bem abaixo do seu ossinho aqui. Isso. Vai puxar para baixo. E vai levantar. Então, você não precisa chegar a cabeça toda para trás. Você vai colocar a mão no peito e levanta. E aí você vai sentir toda a pele do seu pescoço estirando. Aqui a gente está alongando musculatura extrínseca. A gente pode alongar a intrínseca também. A extrínseca é de fora. A intrínseca, se a gente quiser tracionar mais, você vai fazer isso aqui, ó. Vou mostrar primeiro e depois a gente faz juntas. Você vai colocar sua mandíbula para frente. Dentinha de cachorro lá do Pug. Classe 3, tá? Então, você vai puxar bem a pele aqui embaixo, olhou lá pra cima, dentinho de Pug fechadinho. Ai, que top! Uhum. E daí, na hora Nossa, de voltar, você você sente volta. muito. Sente. Aí você vai alongar essa tensão, Quantas certo? vezes esses exercícios? Você pode repetir 3 vezes cada lado para cima. E pode fazer, acorda, já alonga, vai dormir, alonga. No meio do dia, sentiu que tá tenso, precisa tomar uma decisão importante, não tá raciocinando direito, para. 3 minutos. Inspira, respira, vai, faz o alongamento. Ora, pede pro Senhor, ele fala que aquele que pedir sabedoria, ele dá liberalmente. Nesses 3 minutos que você está fazendo de respiração, você já está orando, conversando com o Pai. Senhor, eu te agradeço por toda a sabedoria, por me ensinar, para me ajudar nessa tomada de decisão. E aí vai fazer o que você tem que fazer. Eu te garanto que vai ser sucesso. Esse Que alongamento aqui gostoso! também, esse alongamento aqui também é legal. Então, porque a gente tem um músculo grandão aqui chamado esternocleidomastoide. Isso, exatamente. Ele sai do externo e vai parar aqui na mastoide, né? E esse é um músculo grande. Então, um bom alongamento dele é a mesma coisa. Você põe a mão aqui e você vai alongar, sentindo puxar na orelha. Eu brinco com os meus pacientes que é Alexandre o Grande olhando no horizonte. Imagina o rei Alexandre o Grande olhando no horizonte. Oh, meu rei! Tá. Nossa, puxa bastante mesmo, Puxa né? bastante. E a mesma coisa pro outro lado, vai puxar na orelha, né? E aí eu já faço a liberação de ATM junto. Então é muito comum a gente, né, tracionar. Quando a gente começa a tracionar, a gente vai fazendo essas rugas. Essa aqui minha é bem, porque minha bochecha é grandona, mas ela é bem de sorriso também, mas também vai pela atenção, porque eu aperto bem meu masseter. Meu masseter é bem trabalhado aqui, né? Então, exercícios nesse sentido e exercício no crânio também, né? De você mobilizar o crânio. Então, você não fica arrastando o dedo, mas você coloca a mão no crânio e mobiliza. Isso, ó, que lindo. Ó, exatamente. É a mesma coisa aqui. Você não vai abrir. Pode falar. Isso aqui ajuda alguma coisa? Ajuda bastante. A gente ajuda a oxigenar e a soltar até a musculatura que está ali rígida. E as fáscias que tem entre os músculos. Isso falando de uma forma bem rápida, né? Quando fizer, ninguém abre o músculo. Não faça abertura disso. Vocês vão fazer. Se eu vou para um lado... Só balançar, né? As duas mãos vão para um lado, se vai para o outro, as duas mãos para o outro. E a mesma coisa aqui.
né? E a gente vai soltando isso. Que legal. Não fazia ideia. E você acha que existe alguma doença relacionada a alguma personalidade? Por exemplo, pessoas mais calmas tendem a isso porque, por exemplo, toleram mais ou deixam... Quando fica insuportável, daí explode no corpo. Ou uma pessoa que é mais irritada, agitada e tal, tendem a ter mais tais coisas. Como você falou, por exemplo, só atenção aqui ou alguma coisa assim. Você consegue verificar ver se tem essa diferença? Tem estudos, bastante estudos relacionados a isso. E essa é uma pergunta bem interessante, assim. E é difícil, nós como cristãos, é difícil a gente responder essa pergunta, eu Sim. confesso, né? Porque nós cremos que o Senhor já levou todas as coisas e Ele nos dá o Espírito dele, que é o Espírito que nos dá todo o fruto dele, tá? Todo o sentimento dele, sentimento de alegria, Caráter sentimento dele, de amor, né? caráter dele, exatamente. Então, a gente se torna uma nova criatura e a gente fica livre disso, independente da nossa personalidade ou não, a gente fica livre disso, nós estamos libertos Sim. disso. Mas quando a gente fala no modo geral, né, das questões do modo geral, principalmente daqueles que não conhecem o Pai ainda, e por isso a importância da gente, como filhos, estar levando a palavra para todos eles, né, onde a gente E conhecendo estiver, ele mais a cada dia, né? e conhecendo mais a cada dia. Tem sim, tem doenças que estão relacionadas ao nosso estilo de vida. Então, vamos colocar assim, uma pessoa, como você falou, né, de engolir sapo, né, uma pessoa que aparentemente ela é calma, né? Na verdade, a gente tem uma característica aí psicológica de que ela tenta manter, mas no fundo a estrutura dela não está conseguindo manter. Então, é como aquela torre de baralho, né? Uma hora vai cair aquilo ali, porque ela não está bem firmada e na rocha que é Jesus, né? Então, quando a gente coloca isso, realmente vai cair. Então, pessoas que não falam normalmente vão apresentar, sim, alterações relacionadas à tireoide, vão apresentar alterações relacionadas à prega vocal, ao sistema linfático nessa região, ou então mulheres em útero, né? Essa região também é muito comum fazer ovário policístico, enfim, fazer alterações hormonais nesse sentido, né? Caramba. O homem faz na próstata e a parte gástrica também. É muito comum o homem ter muito refluxo, câncer de estômago, enfim. Esses que toleram mais, você tá dizendo? Os que toleram mais, isso. Exatamente. Tá. Nossa, tem tudo a ver com as pessoas que eu conheço que têm, por exemplo, o ovário policístico. É interessante, né? Pessoas Sim. que são mais estressadas, extremamente estressadas, são pessoas que vão ter alteração de pressão sanguínea. E normalmente são pacientes que, se você puxar a característica, são pacientes que fazem... os pacientes que fizeram AVC, que fizeram derrame, são pacientes que são extremamente estressados, enfim, né? Então, tem características, não é via de regra, mas tem características bem fortes sobre isso. Pessoas que são muito ansiosas vão desenvolver problemas pulmonares, por exemplo. Claro que tá um monte de coisa relacionada. Se ela é ansiosa, Gastrite, né? Gastrite, exatamente. Né? Então, tem bastante relação, sim. Tem vários trabalhos da psicologia falando sobre isso. Nós, Legal. que conhecemos o Senhor, a gente respira e ora. E era isso que eu ia perguntar. No seu caso, porque apesar, né, eu sempre falo assim, estamos vivas, né, e as coisas acontecem, a chuva e sol para todos, né, então tem situações que às vezes foge do nosso controle, que às vezes foge... do nosso controle mesmo, né? E aí, às vezes, a gente tem que lidar com situações que a gente não gostaria de lidar. Você, tendo todos esses conhecimentos né, técnico de respiração, tendo conhecimento também no nosso manual básico, né, que é a Bíblia, como que você busca o seu equilíbrio, o seu domínio próprio, digamos assim? Porque você já tem um perfil mais silencioso. Você naturalmente não gosta muito de confronto, né? Eu acredito que você tem um perfil mais silencioso, que você é uma pessoa mais pacificadora, assim. E daí, olhando racionalmente, você acumularia mais coisas e
não resolveria, digamos assim, elas. Como que você faz para manter esse equilíbrio, para não guardar o que não te faz bem, enfim? Antes, quando eu não tinha Jesus, eu ouvia uma música, eu procurava ir à praia, porque eu moro, né, numa ilha, então são 42 praias aqui. Era assim que Praia eu não lhe fazia. falta. Praia não falta. E respirar, né? E atividade física. Atividade física é fantástico para isso, para você poder parar e desligar. Porém, isso não é, sem o Senhor não é eficaz. A gente sabe disso, né? Não tem como a gente Fica falar indo que é vazio, eficaz. né? Fica ainda um vazio, fica ainda. Não tem como você ter domínio próprio. Você nunca vai ter domínio próprio, porque o domínio próprio vem do Pai. É dele, ele que deu, né? Então, Não é racional, né? não é racional, a paz vem dele, né? Não tem como a gente sentir uma paz se não ser dele. Então, quando eu não tinha o Senhor, eu sentia um vazio. Eu tinha essa calma também, mas eu sentia um vazio muito grande. Eu acho que para mim, acho que duas coisas que pegam, assim, por trabalhar num setor que ele é de alta intensidade emocional, então você precisa realmente criar estruturas para poder estar olhando para aquilo, e quando você vai para a sua vida pessoal, as coisas começam a não ficar tão complexas quanto aquilo que acontece dentro da UTI, né? Mas hoje, a oração. A oração. Existe um lado do cérebro que ele vai querer sentir medo, um lado do cérebro que vai sentir tristeza, existe um lado do cérebro que vai me convidar, que me convida todos os dias a entrar numa posição de tá tudo bem você sentir tristeza, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você ouvir uma música triste e ficar lá depressiva, oh meu Deus, meu mundo caiu. Mas tem outro lado que é o Espírito Santo que fica falando, filha, vem comigo, vem aqui no meu colo. Eu te encho de amor, eu te dou o meu amor. Se você se aconchegar aqui comigo, eu vou te encher, vou te dar a solução, nós vamos conversar, as coisas vão ficar bem. E eu tenho experimentado cada vez mais essa segunda posição. E essa é fantástica, porque você começa a ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Simplesmente isso, né? Sim. Então hoje a minha busca é na palavra. Então eu não consigo lidar com aquilo, eu paro, respiro, alongo e vou conversar com o Senhor. Eu faço literalmente aquilo que eu falei que era para vocês fazerem, né? Conversa com o Senhor. Ele me deu uns versículos quando eu estava pensando no que a gente iria conversar, estava preparando aqui. Ele trouxe alguns versículos assim bem interessantes. Ele fala: a alma bem disposta, ela sustém o ser humano durante a sua doença. Então, quando eu tenho uma disposição de alma, de sentimentos, né, focados no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Onde que tá esse, Dê? Esse é Provérbios 18:15. Lindo. Lindo. Ele fala, ele sustém o ser humano durante a doença, mas o espírito deprimido, quem pode suportar? E é exatamente isso que eu vejo aqui no hospital nos pacientes. Então, um paciente que tem fé, que ora, que conhece o Senhor, que consegue manter essa calma, você vê ele passando pelo processo de doença bem e alcançando um bom resultado. Um paciente que não consegue lidar com a situação, quando a gente não consegue lidar com a situação, a gente realmente fica deprimido e a gente realmente fica insuportável, né? Chega um momento que ninguém consegue mais ficar ao seu lado. Sim. Muito claro isso. Então, acho que é você conseguir manter, né? Tem um versículo que você fala muito, que eu gosto muito, que é Provérbios 15:13, que fala: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate o corpo. Então, o temperamento, ele está muito ligado à sua alma, né? Como que você está alimentando a sua alma, que tipo de alimento você está dando para ela, né? E isso é fantástico. Então, você parar, olhar para o Senhor e orar e ter seu tempo com o Senhor, você vai alimentar a sua alma. Você relaxa o seu corpo com respiração, com alongamento, e você alimenta a sua alma com a palavra de Deus. Porque a gente vive num país que ele é cristão, então a maioria das pessoas acham que porque elas sabem que Jesus existe e acha legal toda a história dele, elas acham que elas já têm ele. E na verdade é uma questão de relacionamento, né? Que você coloca ele no seu dia diariamente, né? Você convida ele para entrar, mas deixa ele fazer morada. Então, não é porque você já ouviu falar ou porque você gosta, porque você acredita, que você realmente
tem ele no seu dia a dia. Por exemplo, a Xuxa. Eu conheço a Xuxa, né? Cara, eu dou um Google aqui, eu sei tudo sobre ela, mas eu não tenho um relacionamento com ela, né? Eu não convivo com ela. E a gente pode conviver com ele, né? Então, acho que essa é a diferença de conhecer. Acho que algumas pessoas têm essa questão com Jesus, porque a gente está num país onde todo mundo, né? A maioria das pessoas já ouviram falar dele. E realmente concordam, acho legal, Jesus, né? Enfim. Mas essa questão, tipo, tá, a Xuxa, eu sei quem é, eu assisto os programas dela, mas eu não convivo com ela não tá no meu dia a dia, né? Então, acho que é isso, da gente saber e da gente ter, né? E eu acho que essa é a grande diferença, quando a gente coloca ele no nosso dia, ele vai andar com a gente em todas as situações, seja dentro de um hospital, né? Passando por alguma situação, ou seja, dando força para quem precisa, né? No momento, sendo um familiar ali que vai ajudar, que vai acolher, eu acho que tem tudo isso também. Sim, A gente ainda sim. tem uns minutinhos, Dê, você poderia deixar alguma dica aí para as meninas? Que eu vou te falar que boa parte é um pouquinho ansiosa, por isso que estão aqui, que eu convidei. Alguma dica para elas que estão passando por um momento desafiador dentro de casa, dentro do trabalho nessa época de confinamento? Né, onde tem que fazer, cuidar dos filhos, fazer agora as aulas junto com eles, tem que trabalhar, enfim, tem uma série de coisas. O que você dá de dica aí para elas? Bom, a dica o primeiro de tudo é você conseguir, primeiro faz um planejamento, para um pouquinho e pensa, o que eu gostaria, como que eu gostaria que tivesse nessa situação, não é pensar como que eu queria que estivesse sem a pandemia, não. Neste momento agora, qual é o panorama que eu queria que estivesse dentro da minha casa ou no meu trabalho? Neste momento, o que eu espero disso? Eu espero ter paciência para conseguir fazer os exercícios com os meus filhos, eu espero conseguir fazer café da manhã, almoço e janta e deixar a cozinha arrumada e a casa arrumada. O que está me estressando e primeiro, o que eu espero desse quadro agora, neste momento? Trabalhar X horas, eu preciso fazer home office, eu não preciso? Faz o teu planejamento. Segundo, o que está atrapalhando para que eu chegue nesse plano aqui, nesse cenário que eu espero? Né? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é o principal. A partir deste momento que eu identifiquei o que está atrapalhando, eu começo a tirar, né, o que é possível do que está atrapalhando. Acordar mais cedo talvez seja a solução. Delegar funções para os filhos talvez seja a solução. A gente vai achar. Num panorama de caos dentro de casa, né, no caos que eu digo não agora do mundo, mas no caos que a gente está vivendo na nossa vida pessoal, a gente precisa identificar o que eu espero, ao invés de eu ficar sentada lá na pedra falando, ai meu Deus, não tá dando nada certo, tá tudo ruim, eu não consigo, não faço nada, não sei o que, eu não consigo. Terminou o dia, mais um dia e tá tudo ruim, né? Então vamos olhar para aquilo ali e pensar o que eu espero para que seja bom. E não vale falar que não tem nada que eu possa fazer, porque sempre tem a sua vida. Se você não fizer na sua vida, quem é que vai fazer, né? Então tem sim coisas para você fazer. Eu sou mãe também, então, né, a gente consegue. E identificar o que eu posso fazer. Daquilo que não tá para resolver, eu vou começar a trabalhar no meu cérebro como que eu posso a cada dia, naquilo que eu não consigo resolver, como que eu posso a cada dia colocar diante do Senhor e deixar que Ele resolva? Porque se eu não consigo resolver, Ele consegue. Certo? Porque para Ele nada é impossível. Mas tem um versículo que eu amo muito que fala que aquele que crê, nada é impossível. Então, para a gente é possível. E o Senhor, Ele nos dá o Espírito que nos enche de sabedoria, de paciência, de longanimidade, vem dele. Então, quando sobrar naquela minha lista as coisas que eu não consigo dominar, aquilo não dá para arrumar, tipo, não depende de mim. Que eu não tenho controle. Que eu não tenho controle, depende do marido, depende da empresa que eu trabalho, depende. Esse você coloca diante do Senhor e deixa que Ele vai fazer. Porque Ele fala, não vos preocupeis, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Mas antes colocai os teus pedidos diante de mim. E Ele fala, a paz que excede todo o entendimento. Isso é uma promessa dele para você. Então Ele já sabia que iam ter coisas que a gente pode resolver. Ele já sabia que tem coisas que a gente não pode resolver. E aí Ele fala, então coloca para mim essas. E a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações. Através do Espírito Santo que foi dado por Cristo Jesus. Então, que lindo. Só pelo Espírito. É lindo demais, né? Só pelo Espírito Santo. Aquilo que eu não consigo fazer. Da minha parte, cuidar, atividade física, com certeza. Pega lá, tem que estar cheio de videozinho no YouTube de 15 minutos de atividade. Não consigo, 7 minutos, eu já vi de 7.
A minha filha começou a fazer, tá ficando com um corpo lindo, tá dormindo melhor, tá acordando melhor. Olha. E ela me liga todo dia, vamos fazer, mamãe. Oh, bonitinha. Que legal. Sim. Que E legal. alinhar os pensamentos a ele, né? Sim. Apresentar os planos. E ele tem planos melhores do que os nossos, então a gente faz um e ele deixa ele mais florido ainda, né? Exato. Então, acho que... E acho que, assim, para finalizar, né, essa questão, assim, é ser grato ao que ele te dá. Né? O Senhor não te dá nada ruim. Se a gente está passando por algo que não tá bom, seja grato àquilo que ele pode fazer, né? Confiar naquilo que ele pode fazer. Então, a gratidão a Deus, o sacrifício de Jesus, a gratidão que a gente tem ao cuidado dele é fundamental. Quando a gente ama o Senhor de todo o coração, esse perfeito amor lança fora todo medo, você para de sentir medo das coisas. Isso principalmente para a pandemia, né? Sim. Então, como é que eu pensei quando eu fui entrar no setor? Como é que eu vou entrar nesse setor? Né? Você chega lá, o paciente está positivo, você está trabalhando com ele, e eu sou fonoaudióloga, eu sou uma das que mais produz aerossóis, que chama, porque quando o paciente vai falar, quando o paciente ele né, tem esse jato, o paciente não está usando máscara, como é que a gente vai fazer? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, literalmente se colocar com o Senhor e falar, eu creio que tu estás cuidando de mim, eu estou há 60 dias trabalhando e estou aqui tranquila, sabendo que não tem nada no meu corpo, porque não vai deixar tocar, né? Então, sim, esse descanso em Deus vai fazer com que a ansiedade vá embora. Que lindo. Ai, eu amei. Eu tenho certeza que as meninas amaram. Eu sei que você estava apreensiva. Meu Deus, onde foi uma Nunca fiz live na vida. Olha lá, que linda, arrasou. Muito obrigada por você compartilhar tudo da forma mais linda possível. E não sei se você conhece a Sônia, mãe da Bianca. Sim, acho que conhece, né? Conheço. Ela vai vir aqui participar com a gente na quinta, porque ela é um caso da prática disso, né? Que o corpo dela tava realmente assim, lotado de doenças, e hoje ela é uma mulher 100% curada a partir desse momento que ela convidou, né, o senhor para fazer realmente morada aí na casa dela, apesar dela já conhecer, apesar dela enfim, né, já conhecer e já acreditar nele. Quando ela realmente começou a ter um relacionamento ali com ele, teve muita diferença na vida dela. Então, a Soninha que vai participar com a gente na próxima. Mas eu sou muito grata a você, muito obrigada. Tenho certeza aí que nós vamos fazer muitas respirações pensando em você agora. Isso aí. Obrigada, Deus abençoe muito a sua vida e que continue fazendo esse trabalho lindo aí com as pessoas e levando tanto a saúde corporal quanto a saúde espiritual delas. Obrigada, Amém. viu? Obrigada Fica com Jesus. Também. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijo, tchau, menina. Beijo, tchau.